Ok, a gente precisa falar sobre IA. E eu já queria falar sobre isso há um bom tempo. Olá, espectador! Provavelmente você não deve me conhecer. E se me conhece, deve ser pelos últimos vídeos. Meu nome é MZ e eu sou PNGtuber e artista digital. E certamente você deve estar familiarizado com as IAs, as inteligências artificiais. Seja por conta do ChatGPT ou a ampla quantidade de empresas divulgando em massa seus serviços acoplados com IA, ou até mesmo a quantidade absurda de imagens e vídeos de IA que tem aumentado nos últimos tempos. A IA você já conhece, mas sabe como ela funciona? Se não, deixa que eu te explico. Baseado num antigo trabalho de escola que eu e umas colegas da época fizemos, a primeira IA foi criada em 1943 por esses caras aí. Eles criaram o primeiro modelo computacional de redes neurais, um método em que programa computadores a processar dados semelhantes ao cérebro humano, o que é algo fora dos padrões, ainda mais antigamente, em que a programação de um computador era mais parecida com puzzles de alavancas do Minecraft. Nesta época, o termo inteligência artificial ainda não era utilizado. Foi em 1956 que John, alguma coisa, utilizou o termo pela primeira vez. As IAs são programas criados para seguir e aprender padrões. Ou seja, tudo que ela gera é com base em informações já pré-existentes. Ela pega essa base de informações, codifica, percebendo os padrões, e percebendo os padrões da base, ela recria eles para te entregar o melhor resultado. A ideia é de realmente simular um cérebro humano, só que com a capacidade de não cometer tantos erros. Mas se vocês querem entender bem mais, eu recomendo esse vídeo do Hatak. Agora, antes de continuar o vídeo, eu não tenho intenção de discutir se imagens geradas por IA são arte ou não. Isso porque a arte, apesar de maravilhosa, ela tem um problema. É um conceito muito abstrato. Se algo é arte para você, pode não ser para aquela pessoa, e vice-versa. Não existe algo que delimite o que é e o que não é. Apenas falas e ideias para tentar criar esse encaixe. É uma dúvida equivalente a qual é o sentido da vida. O intuito desse vídeo é informar e explicar esse conflito entre IAs, que geram imagens, e artistas. Sigamos com o vídeo. MZ, mas por que você decidiu falar sobre IA? Simples, meu Monster Kid. Recentemente, o falecido Twitter decidiu incrementar uma nova função, onde assinantes poderiam editar diretamente imagens de posts alheios com IA. E o problema disso? Diversos. Primeiramente, se você é artista, ou participa ou conhece a comunidade, sabe bem que a gente não curte IA. E principalmente que nossas artes sejam utilizadas ou alteradas por IA. Se você não sabe o motivo, deixa que eu te explico. Lembra que a ideia da IA é que ela funcione semelhantemente como um cérebro? Então, catando informações, identificando padrões e recriando eles. Ela faz a mesma coisa para gerar uma imagem, só que existe um pequeno problema nisso, e se chama direitos autorais. Eu sei que muita gente não curte os direitos autorais, porém, entretanto, todavia, eles são necessários para proteger a integridade da obra e do autor. Não entendeu ainda? Segue a cal. Lembra do Caneta Azul? Sim, o Caneta Azul. Pois bem, o Manuel Gomes foi responsável pela criação da música, que mesmo que seja boba, é uma obra dele que fez muito sucesso. Mas justamente por conta do sucesso, que muita gente decidiu repostar o vídeo em seus canais. Afinal, estava rendendo muitas views, e muita view no YouTube significa dinheiro. Só que esses canais não tinham nenhum vínculo direto com o autor ou permissão para fazer isso. No final do dia, eles ganharam em cima de uma pessoa que fez todo o trabalho de inventar a música, compor e cantar. E quem repostou só precisou clicar em um ou dois botões e o dinheiro chegou na conta dela sem ela suar. Agora imagina essa mesma situação se repetindo e, no pior dos casos, o autor e a obra nem têm visibilidade. Não ganhou nada pela obra e alguém foi lá, roubou e ganhou muito com isso. É assim que a geração de imagens artificiais funciona. A empresa responsável pela IA pega em massa uma série de obras artísticas, podendo ser dos maiores até os pequenos artistas, não entra em contato com nenhum deles e, sem pedir permissão ou negociar um lucro pela imagem para que ela possa ser utilizada para treinar a IA, a empresa taca no banco de dados da IA e a IA vai mesclando todas as imagens para gerar uma nova, de acordo com o pedido do usuário. E se você não entendeu, mesmo assim, o ó da questão é, o problema do artista é o roubo. Porque, convenhamos, ninguém gosta de ter algo que é seu tirado de você, seja por conta que você gosta muito daquilo, ou porque aquilo tem um valor que vai fazer falta no final do dia. E mesmo que as redes sociais forcem a você concordar com termos extremamente abusivos, em que só falta eles pedirem a sua alma,
talvez eles já tenham pedido a sua alma e você não viu nos termos. Felizmente, o Brasil tem leis que protegem o autor e a obra. Por isso, a gente ainda pode discordar e entregar nossas imagens para o aperfeiçoamento de IAs através de algumas configurações nas redes sociais. Mas infelizmente, isso não é suficiente para impedir que sua arte ou imagem sejam roubadas. No máximo, você só tem os seus direitos garantidos, porém, eu ou você somos pessoas que não temos condições ou tempo para correr atrás de um advogado. O que resta é dar um jeito de envenenar suas imagens, através de programas que vão manipular alguns pixels que não fiquem visíveis a olho nu, mas na hora de passar na IA, a IA não vai conseguir identificar o que tem na imagem e vai acabar gerando algo aleatório. A parte ruim, infelizmente, esses programas tendem a ser pesadinhos, mas se você tem um bom PC, vale a tentativa. Ou você também pode tentar envenenar manualmente colocando um ou mais ruídos no seu desenho, coisa que eu já testei, mas não é uma solução muito funcional. Só vai dar um trabalho a mais para IA, mas fora isso, não vai conseguir funcionar da mesma maneira que os programas que eu citei, como também vai acabar deixando às vezes o seu desenho mais opaco. Mas enfim, isso é uma decisão pessoal. O que resta é a gente fazer que nem os gregos, aceitar o destino. O que não significa que você tenha que parar de fazer ou postar artes, ou até mesmo aceitar toda essa merda de braços cruzados, mas sim continuar em frente apesar dos pesares. Afinal de contas, se você é artista, não é a primeira vez que você se depara com algo que te desanima sobre ser artista. A gente vive sendo desvalorizado, tendo pouco retorno financeiro ou até mesmo reconhecimento. O famoso, o que é um peido pra quem tá cagado. Então se tem uma dica boa pra eu te dar nesse vídeo, é dá block. Bloqueia tudo o que for gente utilizando IA pra atacar ou chamar a atenção, porque esse pessoal não vale o seu tempo. E provavelmente é um rapaz bem infeliz, com baixa autoestima e nunca sentiu a maciez de um peito. Pense nisso. E segue a vida. Agora, pessoas que utilizam IA para gerar imagem no dia a dia, para fazer algo completamente aleatório, fazer um personagem original ou coisas desse tipo, eu apenas sugiro que você comunique os problemas da IA. Comente no post ou converse sobre isso com aquele seu tio que usa Facebook. Mas, se você não for muito bom de conversa, compartilhe esse vídeo. Afinal, eu já tive clientes que utilizaram o IA para gerar imagem, seja para fazer uma thumbnail ou ter uma referência visual daquele personagem. E eu não vou ficar julgando. Por isso, se você é artista, segue o meu conselho. Só informe, não ataca. E quem atacar, ignora, dá bloco, que não vale o seu tempo. E se você não é artista, o que você pode fazer para ajudar a gente, além de apoiar nossos conteúdos através de like e compartilhamento, ou até mesmo comprando, é não utilizar IA para gerar imagens ou alterar elas. E antes que eu me esqueça, se você não tem dinheiro para encomendar um desenho ou algo do tipo, existem algumas opções gratuitas para isso. Uma delas é o Precrel, que é o site em que hospeda diversos criadores de avatar, criados por pequenos artistas dos mais variados estilos, para que você customize o avatar como bem achar melhor. Também há casos específicos em que artistas se oferecem para fazer arte gratuitamente, seja de bom grado ou porque querem amplificar o portfólio. Eu tentei procurar um server para isso, mas eu não encontrei. Então, se alguém souber de um aí, comente o nome dele aí. Afinal, o principal problema são as empresas. E se você deixa de utilizar ou comprar um determinado serviço, aquilo deixa de gerar lucro para a empresa. Logo, ela deixa de investir naquilo. É uma forma de dizer também que você não apoia as práticas daquela empresa. Infelizmente, eu sei que só isso, vindo de uma pequena parcela de pessoas que eu consigo alcançar, não vai ser suficiente contra a grande e massiva indústria da IA. Teria que ser uma ação em larga escala, e eu não tenho esse poder de impedir as pessoas de usarem IA para gerar imagem. E se tivesse, eu impediria. Apenas posso compartilhar a informação e deixar com que você decida o que vai fazer com isso. Eu poderia ficar mais um tempinho falando sobre outros problemas ocasionados pela IA, como o aumento de preço de equipamentos eletrônicos ou a criação de conteúdo pornográfico criminoso de pessoas e crianças só delas se exporem na internet. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta o que você achou ou mais alguma informação que você gostaria de compartilhar. E até mais!